Como o Novo Testamento foi formado? Existem muitos mitos sobre a formação do Novo Testamento. O mais bobo é achar que o Novo Testamento desceu do céu como se fosse um livro pronto, como se a Bíblia tivesse sido entregue por Deus a nós, como um livro de capa preta com zíper e tudo. Claro que não foi assim que as coisas foram formadas. Mas existem vários outros mitos um pouco mais rebuscados. Um deles é que a Igreja Católica nos deu o Novo Testamento, nos deu a Bíblia. Outra é que o Novo Testamento foi formado por um tipo de controle imperialista, onde os reis, os imperadores, os césares construíram esse documento, excluindo tudo aquilo que eles não queriam que fosse lido e adaptando e deturpando os outros documentos para formar essa colcha de retalhos chamado de Novo Testamento. Mas como é que o cânon do Novo Testamento foi realmente formado? A gente já gravou vários vídeos aqui nesse canal sobre a formação da Bíblia, falando sobre cânon do Antigo Testamento, sobre expectativa canônica, sobre a existência ou não do cânon no primeiro e no segundo século, sobre a autoautenticação do cânon do Novo Testamento. A gente está formando um todo contínuo nestes argumentos e esse vídeo é o penúltimo dessa série. A gente tem uma playlist aqui com todos os nossos vídeos sobre cânon, mas a gente também tem outra playlist só com os vídeos principais. Se você quiser ter um curso aí de introdução à formação da Bíblia. Hoje a gente vai falar finalmente sobre como o cânon do Novo Testamento foi formado. Se você não me conhece, eu sou o pastor Iago Martins, esse é o 2 Dedos de Teologia. Se você quiser apoiar a produção de conteúdo aqui na internet, você pode se inscrever nesse canal, assinar as notificações, clicar em gostei como uma forma de dizer para a plataforma que este é um vídeo relevante e quem sabe virar membro para apoiar ainda mais esse canal. Dito isso, simbora. Vamos lá, vamos começar respondendo por que um cânon do Novo Testamento. Por que é que isso existe? Diversas razões contribuíram para que o cânon do Novo Testamento viesse a existir. Inicialmente, a crescente distância temporal em relação ao Jesus histórico começou a representar um desafio para a igreja primitiva. Com o passar do tempo, as testemunhas diretas dos eventos narrados nos evangelhos foram desaparecendo, sobretudo com a morte dos apóstolos. Esses líderes que haviam caminhado com Jesus e eram considerados autoridades na transmissão dos seus ensinamentos, não estariam mais disponíveis para esclarecer dúvidas doutrinárias ou atestar a autenticidade de qualquer tradição. Além disso, o contexto histórico marcado pela perseguição à igreja gerou uma crise de identidade entre os cristãos. Era necessário definir quem eram esses seguidores de Cristo, além de definir bem quais doutrinas realmente professavam e por quais ensinamentos eles estavam dispostos a sofrer perseguições ou até mesmo enfrentar a morte. A necessidade urgente de uma identidade doutrinária clara impulsionou a igreja a identificar e a fixar um conjunto específico de escritos que eram considerados autoritativos e dignos de preservação e defesa. Além disso, um dos fatores críticos que acelerou a definição do cânon foi a proposta radical do cânon marcionista, liderado por Marcião por volta do ano 144 d.C. Marcião apresentou uma Bíblia extremamente reduzida, rejeitando integralmente o Antigo Testamento e aceitando apenas partes seletivas do Evangelho de Lucas e das Epístolas Paulinas. Essa versão picotada das Escrituras representava um risco à integridade da fé cristã e exigia uma resposta vigorosa da igreja, que se viu obrigada a afirmar claramente quais livros eram autênticos e quais deveriam ser descartados. Além do desafio de Marcião, a igreja também enfrentou pressão dos montanistas, seguidores de um homem chamado Montano, que por volta de 156 e 157 d.C. afirmava ser a própria voz do Espírito Santo, trazendo revelações novas e muitas vezes heréticas. Essas novas profecias geravam incerteza e confusão na comunidade cristã, aumentando ainda mais a urgência da definição clara de quais escritos deveriam ser considerados a autoridade final sobre a doutrina cristã. Por fim, o surgimento de uma versão mais final de gnosticismo e de outros movimentos religiosos que reivindicavam possuir revelações especiais e escrituras próprias contribuiu decisivamente para a necessidade de uma oficialização do cânon do Novo Testamento. Muitas dessas obras traziam ensinamentos que contradiziam diretamente o ensino apostólico, exigindo uma delimitação mais precisa dos textos verdadeiramente apostólicos e fidedignos. Diante desse cenário, se tornou imperativo para a igreja estabelecer um conjunto de escritos fechado e reconhecido universalmente como o cânon do Novo Testamento, protegendo a fé de ataques externos e garantindo a unidade doutrinária interna.
Claro que isso aconteceu a partir de uma formalização daquilo que já existia informalmente. Ou seja, por mais que as primeiras listas de livros recebidos, o testemunho formal do cânon do Novo Testamento, tenha acontecido posteriormente a partir desse contexto que aqui a gente está estabelecendo, já existia um cânon informal que circulava entre as igrejas. Eu não vou explicar isso nesse vídeo, porque isso já foi explicado em detalhes no nosso vídeo sobre a existência do cânon. Antes dessas listas formais, a gente estabelece lá muito claramente que já existia um cânon do Novo Testamento no século I e que as primeiras igrejas, mesmo antes de uma listagem formal, já possuíam a Bíblia como nós a temos hoje. Esse testemunho formal apenas ratificou de forma oficial, a fim de gerar unidade dentro do ambiente de igreja, nos mínimos detalhes desse cânon, aquilo que já existia anteriormente. Alguns fazem parecer que existia todo mundo lendo tudo como se Bíblia fosse, ninguém sabia quais eram os textos bíblicos, e aí veio o testemunho formal, finalmente veio o cânon, aleluia, saímos da obscuridade, finalmente sabemos quais são os livros bíblicos. Isso não é a realidade. Mas vamos lá, vamos falar do testemunho formal, as primeiras listas de livros recebidos. Existem dois tipos de testemunhos, aos quais a gente tem que olhar para entender a formação do Novo Testamento. Como eu já falei, o testemunho informal, então, agora o testemunho formal. O testemunho informal se refere à maneira como os primeiros escritos que hoje compõem o Novo Testamento eram usados, citados e recebidos pelos líderes da igreja primitiva e pelas comunidades cristãs. Antes de haver qualquer lista oficial, os livros do Novo Testamento já circulavam amplamente e eram tratados com alta estima. Esse reconhecimento se dava de forma espontânea, sem necessidade de uma oficialização canônica inicial. Os escritos apostólicos eram frequentemente lidos em reuniões da igreja e usados na pregação e no ensino. Pastores e teólogos dos primeiros séculos citavam esses textos em seus escritos e sermões, atribuindo a eles uma autoridade especial. A forma como essas citações desses livros bíblicos eram feitas indica o nível de reconhecimento que esses documentos já possuíam, eram tratados como palavra de Deus. Pais da igreja, como Clemente de Roma, em 96 d.C., Inácio de Antioquia, em 110, Policarpo de Esmirna, em 120, frequentemente citavam os evangelhos e citavam as epístolas apostólicas, indicando que esses textos eram amplamente conhecidos e aceitos e já considerados como escritura. Eles não apenas mencionavam esses escritos, eles utilizavam esses textos como fundamento para a doutrina e para a prática cristã. Esse testemunho informal mostra que desde muito cedo a igreja tratava certos livros como escritura, não apenas como textos devocionais ou edificantes, mesmo antes de existir um cânon formal. A aceitação desses escritos foi um processo orgânico, baseado em sua origem apostólica e em sua utilidade espiritual, muito antes de uma definição formal de um cânon. Eu não vou lidar com esse tipo de testemunho nesse vídeo, porque nós já temos um vídeo inteiro sobre isso aqui no nosso canal. O que eu posso resumir desse vídeo aqui é que os textos que compõem o Novo Testamento já eram majoritariamente aceitos nos primeiros séculos da igreja. Agora, o testemunho formal se refere ao reconhecimento oficial e sistemático dos escritos do Novo Testamento, expresso por meio de listas de livros considerados autoritativos, compilações e decisões conciliares. Esse processo visava distinguir os textos apostólicos dos escritos que, embora populares em alguns círculos cristãos, não possuíam a mesma inspiração divina. Entre as primeiras listas conhecidas, a gente inclui o cânon muratoriano, de 170 a 180 d.C., que reconhece grande parte do Novo Testamento definitivo, excluindo algumas epístolas menores. Outras compilações surgiram ao longo do século III e IV, conforme a necessidade de padronização crescia diante da proliferação de escritos apócrifos e heréticos. Os concílios da igreja tiveram um papel fundamental nesse reconhecimento formal. O concílio de Hipona, em 393, e o Concílio de Cartago, em 397, foram decisivos ao estabelecer oficialmente a lista dos 27 livros do Novo Testamento. As atas desses concílios demonstram que a igreja não criou o cânon, mas apenas confirmou aquilo que já era amplamente aceito na prática eclesiástica. Essa formalização era necessária para garantir a unidade doutrinária da igreja, especialmente diante de desafios teológicos, como o gnosticismo e outras heresias que vinham para questionar os textos que a igreja já usava. Assim, enquanto o testemunho informal reflete o uso e a recepção natural dos livros, o testemunho formal representa um esforço consciente de definir quais escritos eram inspirados e normativos para a fé cristã. Agora, é importante, esse vídeo não sai da minha cabeça, ele é fruto de revisão bibliográfica. Se você quiser saber quais materiais eu usei, você pode conferir
O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, do Mary Tinney. Introdução ao Novo Testamento, do D.A. Carson, com Douglas Moo e Leon Morris. A Heresia da Ortodoxia, do Andrew Kostenberger, com Michael Kruger. E Deus Falou na Língua dos Homens, do grandíssimo Paulo Ohm. Canon Revisited, do Michael Kruger. Tradition and Traditions, do Yves Conger. E O Cânon das Escrituras, de F.F. Bruce. É muito livro, e a melhor forma de você ter acesso a muito livro é usando a plataforma Logos. O software bíblico Logos é uma ferramenta robusta para te ajudar não apenas em exegese bíblica, mas também para te dar acesso a uma quantidade infindável de livros teológicos. A minha biblioteca Logos é maior que minha biblioteca física. E se você quiser ainda mais do Logos, você pode aproveitar as bibliotecas complementares, que podem chegar a milhares de livros. Se você quiser fazer uma assinatura do Logos para aproveitar as várias ferramentas e funcionalidades, fora os livros que vêm nas ferramentas, você tem 30 dias gratuitos para testar. De graça. O Logos pode ser acessado via software, navegador web e aplicativo mobile. E se você quiser ainda mais do Logos, você pode fazer uma assinatura de funcionalidades que oferece benefícios adicionais, como descontos em compras à loja, livros bônus todo mês, acesso a cursos, busca inteligente, resumos de pesquisa, construtor de estudos bíblicos, criador de sermões e muito mais. Com o cupom TEOLOGIA, você garante desconto na assinatura e nas bibliotecas Logos. São 30% no plano anual, 30% nas bibliotecas prata em diante, 20% na essencial e na bronze, fora 10% off no plano mensal. Aproveita, o link vai estar aí na descrição. Então vamos pro começo de tudo. Vamos começar falando do cânon de Marcião e o desafio montanista. No século II, o cristianismo começou a enfrentar desafios internos que forçaram a igreja a refletir sobre a necessidade de um conjunto definitivo de escritos sagrados. Um dos primeiros e mais radicais esforços nesse sentido veio de Marcião, um pensador cristão fortemente influenciado pelo dualismo gnóstico. Marcião rejeitava qualquer conexão entre o Deus do Antigo Testamento e o Pai revelado por Jesus Cristo. Para ele, o Deus dos hebreus era um ser inferior, vingativo e legalista, enquanto o Deus verdadeiro, revelado por Cristo, era um ser de pura graça e misericórdia. Se baseando nessa teologia, Marcião elaborou uma lista própria de textos sagrados, excluindo qualquer referência às escrituras judaicas. O seu cânon, se é que a gente pode chamar assim, consistia em uma versão altamente editada do Evangelho de Lucas e só 10 cartas de Paulo: Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos, 1 e 2 Tessalonicenses, Efésios, que ele chamava de carta aos Laodicenses, Colossenses, Filipenses e Filemão. As epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, foram rejeitadas, porque enfatizavam a continuidade da fé cristã com o judaísmo e davam grande importância à organização eclesiástica. O livro de Atos e os demais evangelhos também foram descartados, porque, segundo Marcião, haviam sido contaminados pela influência judaica. Embora sua proposta não tenha sido aceita, ela forçou a igreja a se posicionar sobre quais escritos deveriam ser considerados normativos. Antes disso, os cristãos já liam os evangelhos, as epístolas apostólicas nos seus cultos, e algumas cartas de Paulo já circulavam em coletâneas, inclusive. No entanto, ainda não havia um esforço sistemático para delimitar um cânon fechado e uma lista que circulasse entre todas as igrejas. A iniciativa de Marcião fez com que os líderes cristãos começassem a responder à questão com mais urgência, reafirmando a autoridade dos 4 evangelhos e rejeitando tentativas de edições seletivas das escrituras. O movimento de Marcião não foi o único fator que impulsionou a igreja a definir os contornos do Novo Testamento. Grupos como os montanistas, que tentavam elevar a profecia a um status de autoridade suprema na comunidade cristã, também contribuíram para um debate sobre quais textos deveriam ser aceitos como normativos. O montanismo não chegou a estabelecer um cânon formal de escritos sagrados, mas a sua ênfase na revelação contínua ameaçava a estabilidade da fé cristã. Se qualquer profecia pudesse ser elevada ao nível de escritura, como distinguir a verdade da heresia? Esse problema forçou a igreja a definir mais claramente quais textos possuíam autoridade universal e quais textos eram apenas expressões locais de espiritualidade. Tanto o marcionismo como o montanismo levaram a igreja a perceber que precisava estabelecer critérios objetivos para reconhecer os escritos que carregavam a tradição apostólica autêntica. Assim, ao longo dos séculos 2 e 3, começaram a surgir listas que refletiam o consenso crescente sobre o que deveria compor o Novo Testamento, consolidando um cânon que equilibrava tradição, doutrina e experiência. O primeiro desses cânons é o chamado cânon muratoriano.
por volta do final do século II, um documento conhecido como Fragmento Muratoriano, datado aproximadamente de 170 d.C., apresenta uma das primeiras listas conhecidas dos livros do Novo Testamento, muito semelhante à lista que nós temos hoje. Embora alguns trechos do fragmento tenham se perdido, ele fornece um testemunho valioso sobre a aceitação de certos textos como autoritativos na igreja primitiva. O documento menciona Lucas como o terceiro evangelho e João como o quarto, o que indica que Mateus e Marcos já eram conhecidos, mesmo que seus nomes não tenham sobrevivido no fragmento, até numa parte que foi perdida do fragmento. Além disso, Atos dos Apóstolos é atribuído a Lucas, 13 cartas de Paulo são listadas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. O fragmento também reconhece algumas epístolas católicas, como 1 e 2 João e Judas, além do Apocalipse de João. Curiosamente, o documento menciona e rejeita alguns textos que circulavam na época. Uma epístola aos Laodicenses e outra epístola aos Alexandrinos são descartadas, sendo essa última possivelmente uma referência à carta aos Hebreus. O Apocalipse de Pedro é incluído na lista, mas com a ressalva de que sua leitura pública gerava controvérsia. O Pastor de Hermas, apesar de ser considerado edificante para a leitura privada, é rejeitado para uso público por ser uma obra recente. Escritos gnósticos, marcionistas e montanistas são expressamente rejeitados também no cânon muratoriano. Um aspecto peculiar do fragmento é a inclusão do livro da Sabedoria de Salomão, um texto do Antigo Testamento que nem sempre figurava nas listas cristãs posteriores. Por volta do ano 180, portanto, nós já encontramos uma lista canônica neotestamentária muito, mas muito próxima da forma final que nós temos hoje, faltando apenas Hebreus, 1 e 2 Pedro e 3 João, para completar o conjunto que mais tarde seria universalmente aceito como o cânon do Novo Testamento. Em segundo lugar, nós temos o testemunho de Orígenes. Entre os anos 220 e 230, o teólogo alexandrino Orígenes, um dos mais influentes pensadores cristãos da sua época, contribuiu significativamente para o debate sobre o cânon. Viajando extensivamente entre Roma, Antioquia, Cesareia e Jerusalém, ele conhecia as tradições de diferentes comunidades cristãs e percebia que nem todas aceitavam os mesmos livros como escritura. Então Orígenes propôs uma classificação dos escritos cristãos em duas categorias principais. Os homologúmena, ou seja, os livros universalmente aceitos como escritura, que incluíam os 4 evangelhos, Atos, Apocalipse, 3 epístolas de Paulo, 1 Pedro e 1 João, e os antilegúmena, os livros cuja aceitação era debatida entre as igrejas. Nessa categoria, ele incluía Hebreus, 2 Pedro, 2 e 3 João, Tiago e Judas, além de escritos como Epístola de Barnabé, o Pastor de Hermas, a Didaquê e o Evangelho aos Hebreus. Apesar dessa distinção, Orígenes não estabeleceu um limite rígido entre esses grupos. Em várias ocasiões, ele utilizava os livros disputados como se fossem inspirados, sem definir um critério canônico definitivo. Somente nos séculos seguintes, a igreja consolidaria um cânon mais uniforme, excluindo gradualmente os textos que geravam controvérsia. A análise de Orígenes revela que no início do século III já havia um consenso forte sobre a maior parte do Novo Testamento, mas ainda persistiam algumas dúvidas quanto a alguns livros. A sua abordagem flexível e seu vasto conhecimento das tradições cristãs de vários lugares distintos ajudaram a pavimentar o caminho para as definições canônicas que viriam depois. É depois dele que nós temos o cânon de Eusébio. No período niceno, Eusébio de Cesareia seguiu os passos de Orígenes ao classificar os escritos cristãos em diferentes categorias de aceitação. Como historiador da igreja, ele desempenhou um papel crucial na sistematização da tradição canônica, consolidando um consenso mais próximo do que seria posteriormente reconhecido como o Novo Testamento definitivo. Eusébio definiu os livros cristãos em 3 grupos principais: livros reconhecidos, os homologúmena, obras universalmente aceitas como escritura e usadas regularmente nas igrejas; os livros disputados, os antilegúmena, textos cuja aceitação variava entre as comunidades cristãs; e os livros rejeitados, escritos que eram claramente apócrifos ou heréticos, sem qualquer reconhecimento oficial na igreja. Na categoria de livros plenamente aceitos, Eusébio incluiu os 4 evangelhos, o livro de Atos, as 14 epístolas de Paulo, e aqui ele considera Hebreus como uma carta paulina, 1 Pedro, 1 João e o Apocalipse de João. Com exceção do Apocalipse, todos esses livros já eram amplamente reconhecidos e citados na tradição cristã. Eusébio também identificou alguns textos cuja aceitação ainda não era universal. Entre eles estavam Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João. Embora esses livros fossem utilizados em algumas igrejas e por alguns teólogos, a sua canonicidade ainda era alvo de muitos debates. Diferentemente de Orígenes, que utilizava ocasionalmente certos escritos extracanônicos, Eusébio traçou uma linha mais clara entre os livros reconhecidos e aqueles que deveriam ser descartados. Ele rejeitou explicitamente obras como Atos de Paulo, Apocalipse de Pedro, Pastor de Hermas e outros escritos que circulavam entre os cristãos, mas que não possuíam respaldo apostólico.
A sua categorização ajudou a consolidar a distinção entre textos que eram considerados autoritativos e aqueles que eram meramente devocionais ou doutrinariamente problemáticos. A análise de Eusébio mostra que já no início do século IV, o núcleo do Novo Testamento estava firmemente estabelecido, incluindo 4 evangelhos, Atos, 13 cartas de Paulo, 1 Pedro e 1 João. Os demais livros do cânon já eram amplamente aceitos, ainda que com algumas ressalvas em determinadas comunidades, e alvo de alguns debates em outros. Assim, quando os concílios do século IV e V consolidaram oficialmente a lista dos 27 livros do Novo Testamento, eles apenas ratificaram um processo que vinha sendo desenvolvido desde o século II. Uma lista menos comentada é a lista africana. No século IV, nós encontramos evidências de um cânon cristão consolidado no norte da África, refletindo o processo de reconhecimento dos livros sagrados naquela região. Entre os livros preservados, se destaca uma lista anônima, datada de aproximadamente 360 d.C., que apresenta um conjunto de escritos neotestamentários bastante semelhante ao cânon final da igreja. Essa lista africana incluía os 4 evangelhos, 3 epístolas paulinas, o livro de Atos, o Apocalipse de João, as 3 epístolas de João, embora o compilador só conhecesse uma delas, as 2 epístolas de Pedro, mas considerando apenas uma como autêntica. Outro testemunho significativo da tradição africana é o manuscrito Kelterran, também datado do ano de 360, e que reflete o ponto de vista predominante do norte da África. Essa lista contém quase todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Hebreus, Tiago e Judas, sugerindo que esses textos ainda enfrentavam alguma resistência na recepção canônica da região. Mais uma vez, a preservação dessas listas mostra que já no século IV, o Novo Testamento estava essencialmente definido, com um grupo de escritos amplamente reconhecido e apenas alguns livros ainda gerando discussão em certas comunidades. A tradição africana, mais tarde representada por figuras como Agostinho de Hipona, desempenharia um papel crucial na ratificação do cânon oficial da Igreja Ocidental. Mais à frente, nós temos a Carta Festiva de Atanásio e algumas divisões entre o Ocidente e o Oriente. Em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria publicou a sua Carta Festiva, um documento que teve um papel fundamental na fixação do cânon do Novo Testamento no Oriente. Nele, Atanásio estabelece uma distinção clara entre os escritos verdadeiramente inspirados, transmitidos desde os tempos apostólicos, e os chamados escritos secretos dos grupos heréticos. A sua lista de livros reconhecidos incluía, pela primeira vez, todos e apenas os 27 livros do Novo Testamento que temos hoje. A lista de Atanásio compreendia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, as epístolas gerais, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas, e as cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Colossenses, Hebreus, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, além, claro, do livro do Apocalipse. Atanásio expressou de maneira categórica a sua posição sobre esses livros, afirmando, abre aspas, estes são os mananciais da salvação, que ninguém lhes acrescente ou deles retire, seja o que for. Essa clareza e autoridade fizeram com que a sua carta se tornasse um marco na história e na definição do cânon cristão. Segundo James Sire, a Carta Festiva de Atanásio é geralmente considerada o documento que consolidou o cânon no Oriente, assim como o Concílio de Cartago, ocorrido posteriormente, foi responsável por estabelecer o cânon latino no Ocidente. Ao contrário de outras listas anteriores que refletiam o uso comum dos livros nas igrejas, a Carta de Atanásio era prescritiva, ou seja, não apenas descrevia quais livros eram amplamente aceitos, mas estabelecia quais deveriam ser aceitos como escritura. Apesar da importância da lista de Atanásio, algumas variações regionais ainda persistiam. Como observam Carson, Moore e Morris, a Igreja Oriental, representada pela Peshita Siríaca, excluiu 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Uma tradição que ainda influencia algumas comunidades cristãs sírias. No entanto, muitos pais da Igreja Oriental reconheceram exatamente os 27 livros do cânon atual, demonstrando um progresso significativo rumo a um consenso definitivo. Enquanto isso, no outro extremo, a Igreja Etíope adotou um cânon expandido, incluindo outros 8 livros adicionais, a maioria deles relacionados à organização eclesiástica. Essa diversidade demonstra que, embora a lista de Atanásio tenha sido altamente influente, o processo de estabilização do cânon ainda levou algum tempo para se tornar completamente uniforme em todas as comunidades cristãs espalhadas por todo o mundo. As informações passavam e se espalhavam mais lentamente naquele tempo. Mas é então que a gente começa a entrar na era dos concílios. Foi a partir do século IV que esse debate continuou avançando, refletindo o crescente consenso dentro da igreja, e um dos marcos desse período foi o Concílio de Laodiceia, realizado por volta de 363 d.C., cujos cânones regulavam a disciplina e a doutrina cristã. O 60º cânone desse concílio representa uma lista dos livros reconhecidos como escritura,
incluindo todos os 27 livros do Novo Testamento, com exceção do Apocalipse e de João. No entanto, há indícios de que essa listagem pode ter sido um acréscimo posterior, ainda que provavelmente dentro do próprio século IV. Apesar dessa incerteza, o cânon de Laodiceia reflete a consolidação gradual da aceitação dos livros que compõem o Novo Testamento e evidencia que a maior parte das escrituras cristãs já era amplamente reconhecida na prática das igrejas. Foi um pouco depois que a gente teve os cânones de Cartago e de Hipona. Poucas décadas depois, em 397 d.C., o terceiro concílio de Cartago, com a presença de Agostinho de Hipona, ratificou a lista dos 27 livros do Novo Testamento, tal qual conhecemos hoje. A partir desse momento, o Ocidente praticamente não se afastou mais dessa lista formal do cânon, encerrando o debate sobre quais livros deveriam ser considerados escritura sagrada. O concílio de Hipona, realizado em 419, reafirmou o terceiro concílio de Cartago, estabelecendo novamente a lista completa dos 27 livros do Novo Testamento. Essa repetição da decisão demonstra que o consenso sobre o cânon já estava bem solidificado no Ocidente, eliminando qualquer dúvida quanto à sua composição. Embora os concílios não tenham criado o cânon, eles desempenharam um papel fundamental ao ratificar o reconhecimento dos livros que já eram amplamente utilizados nas igrejas e considerados inspirados desde os tempos apostólicos. A decisão do concílio de Hipona seguiu o modelo da carta festiva de Atanásio, que havia sido a primeira a listar todos os 27 livros do Novo Testamento, exatamente como os conhecemos hoje. Após Hipona e Cartago, não houve praticamente mais debate significativo no Ocidente sobre a composição do Novo Testamento, e essa lista permaneceu inalterada. Já no Oriente, algumas comunidades ainda apresentavam variações menores, como a exclusão de Apocalipse de João em certas tradições. No entanto, ao longo dos séculos seguintes, essa diferença foi sendo gradualmente resolvida. O estabelecimento formal do cânon pelos concílios africanos foi crucial, porque garantiu unidade e estabilidade à Igreja Ocidental, servindo de referência para decisões posteriores, como as definições conciliares da Idade Média e da Reforma Protestante. Agora, esse processo de formação do cânon do Novo Testamento é muitas vezes apresentado de maneira equivocada, como se houvesse um período caótico na Igreja primitiva, sem qualquer critério ou sem qualquer definição bíblica, até que a Igreja Católica Apostólica Romana viesse intervindo para estabelecer uma lista definitiva de livros sagrados. Essa narrativa sugere que cada comunidade simplesmente escolhia de forma arbitrária os livros que preferia, até que um concílio centralizado veio para impor uma decisão final sobre a questão. No entanto, os registros históricos indicam que a formação do cânon foi um processo muito mais gradual, descentralizado e baseado no reconhecimento natural dos escritos apostólicos pelas comunidades cristãs ao longo do tempo. Não é como se não houvesse qualquer nível de consenso sobre o cânon. Então teria chegado a Igreja Católica e dito: o cânon é esse aqui, sigam isso. E todo mundo disse: obrigado por nos dar a Bíblia, a Igreja Católica, sem vocês não seríamos nada. De fato, houve debates intensos sobre certos livros, e as listas canônicas apresentavam algumas variações iniciais. No entanto, essas variações eram relativamente pequenas. Como nós vimos aqui, a grande maioria dos livros do Novo Testamento já era amplamente aceita desde o primeiro século. As discussões se concentravam em um número reduzido de escritos disputados, enquanto os evangelhos, as cartas paulinas e outros textos essenciais eram usados como escritura já desde o início e aceitos em toda a cristandade desde o primeiro século. O processo que levou ao consenso final não foi impulsionado por uma autoridade central impondo uma lista oficial, mas sim pelo contínuo estudo, debate e uso prático desses textos pelas igrejas. Como observa Merrill Tenney, o cânon não é produto do critério arbitrário de qualquer pessoa, nem foi determinado por voto conciliar, resultou do emprego dos vários escritos que provam seu mérito e sua unidade por causa do seu dinamismo interno. David Dunbar, no seu artigo The Biblical Canon, acrescenta: sempre que cristãos em locais específicos se preocuparam em reconhecer a extensão do Novo Testamento e procuraram esse conhecimento num espírito de comunicação aberta com a igreja em sua dimensão mais ampla, o resultado foi uma unanimidade de opinião. A igreja, portanto, não conferiu autoridade às escrituras, ela apenas reconheceu a autoridade que esses textos já possuíam como palavra de Deus. Como destaca o J. Carson, Douglas Moo e o William Morris, embora não houvesse nenhum poder eclesiástico como o papado medieval para impor decisões, assim mesmo, a igreja em todo o mundo veio quase universalmente a aceitar os mesmos 27 livros. A questão não foi tanto a de a igreja ter feito a seleção do cânon, mas de o cânon ter feito a seleção de si próprio. Esse reconhecimento aconteceu de maneira natural e espiritual, coisa que a gente estabelece e explica em detalhes no nosso vídeo sobre a autoautenticação do cânon. Vale a pena você assistir lá. Os cristãos liam certos textos e percebiam neles a voz de Deus, enquanto outros documentos não possuíam essa mesma autoridade inconfundível. Como Jesus disse em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A igreja apenas ouviu e reconheceu essa voz
dos livros inspirados. Então, se você perguntar, Iago, os concílios criaram o cânon? A resposta é que não. Há uma tendência argumentativa que muitas vezes atribui aos concílios ecumênicos, como Nicéia ou Calcedônia, a criação do cânon bíblico, mas isso não é historicamente correto. Tem um artigo muito bom chamado Christianity, Scripture and Canon, do H. Gimel, que argumenta que os concílios da igreja, como o de Laodiceia, foram concílios locais, não concílios ecumênicos, e, portanto, não tinham essa autoridade obrigatória que muitos fazem parecer. Ele escreve dizendo o seguinte: os primeiros concílios, como Laodiceia, Hipona e Cartago, produziram listas canônicas, mas esses eram concílios regionais e havia divergências entre eles, bem como divergências esparsas, mesmo após o término dos concílios. Por exemplo, Agostinho foi mais favorável aos livros dos apócrifos, mas também admitiu que eles não foram aceitos pelos judeus em seu cânone. Em contraste, Jerônimo era decididamente contra eles. Ou seja, os concílios da antiguidade eram locais e não tinham autoridade obrigatória sobre toda a cristandade. Assim, a formação do cânon foi um processo comunitário e descentralizado, no qual as igrejas em diferentes regiões do Império Romano compartilhavam suas experiências e conhecimentos sobre os escritos apostólicos, chegando a uma unanimidade de maneira progressiva. Esses concílios não tinham autoridade sobre todas as comunidades cristãs, tendo em vista que eram concílios locais. Então não há, nesses concílios, a definição de um cânon como algo de cima para baixo, como algo top-down sobre a comunidade. Pelo contrário, era parte do processo down-up, da comunidade levando uma informação para cima. No livro Introducing the New Testament, nós encontramos a mesma perspectiva. A formação do cânon foi resultado da atuação de forças já presentes na comunidade cristã primitiva, que tornavam a criação de uma forma qualquer de cânon uma tarefa praticamente inevitável. Isso significa que o cânon não foi uma criação arbitrária dos líderes eclesiásticos, mas sim uma consequência da própria natureza da igreja e de sua necessidade de distinguir os escritos verdadeiramente inspirados daqueles que não eram. Essa perspectiva é reforçada pelo Kinney, que argumenta que nenhum grupo local ou concílio poderia criar o cânon, pois a verdadeira natureza da canonicidade não depende de uma decisão institucional. A decisão final desse problema do cânon não podia ser tomada arbitrariamente por uma só pessoa ou por um só grupo local. A distinção entre os livros canônicos e os não canônicos foi produto de uma consciência espiritual em desenvolvimento. Em uma data remota, porém, traçaram-se linhas de discriminação. Tampouco essas foram meramente o resultado de preferências ou de preconceitos pessoais alheios a um espírito crítico. A igreja não determinou o cânon, mas reconheceu o cânon. No sentido mais amplo, nenhum concílio eclesiástico poderia criar um cânon. Se a inspiração é a qualidade essencial da canonicidade, porque nenhum grupo ou concílio poderia insuflar inspiração em obras já existentes. Tudo quanto os concílios podiam fazer era dar sua opinião acerca dos livros que eram canônicos e dos que não eram, e depois deixar que a história justificasse ou invalidasse o seu veredito, ou então o revertesse posteriormente. Ou seja, o próprio Deus, por meio da sua palavra, impôs sua autoridade à igreja. Igreja essa que apenas reconheceu a inspiração dos livros que já eram considerados escritura. A origem dessa decisão foi o próprio Deus se impondo com a sua voz. Como afirma Glenn Baker, William Lane e J. Ramsey Michaels, a aceitação dos 27 livros do Novo Testamento não foi resultado de imposição eclesiástica, mas de um consenso espontâneo entre as igrejas espalhadas pelo Império. O fato de que a igreja como um todo veio substancialmente a reconhecer os mesmos 27 livros como canônicos é notável quando se lembra que o resultado não foi imposto. Tudo que as diversas igrejas espalhadas pelo Império podiam fazer era dar testemunho de suas próprias experiências com os documentos e partilharem todo e qualquer conhecimento que pudessem ter sobre a origem e o caráter desses documentos. Quando se leva em conta a diversidade de contextos culturais e de orientações quanto aos aspectos essenciais da fé cristã dentro das igrejas, o fato delas terem concordado quanto a quais livros pertenciam ao Novo Testamento, serve para indicar que essa decisão final não teve origem no nível humano apenas. As igrejas espalhadas pelo Império simplesmente testemunharam suas experiências com esses documentos, percebendo que neles havia algo que os distinguia de outros escritos. Se algum concílio teve um papel mais formal na definição do cânon para a Igreja Católica Romana, foi unicamente o Concílio de Trento, em 1546, e não os chamados concílios ecumênicos, da Antiguidade. Michael Kruger, no seu famoso Canon Revisited, mostra com clareza que se o fechamento do cânon se refere a um ato formal e oficial da Igreja do Novo Testamento, então somos pressionados a encontrar tal ato antes do Concílio de Trento no século XVI. Isso não corresponde totalmente a qualquer realidade histórica. Ou seja, nenhum concílio da antiguidade exerceu autoridade universal sobre toda a igreja para definir um cânon de maneira formal. O único concílio que declarou oficialmente uma lista definitiva de livros inspirados de forma impositiva
foi Trento. E mesmo esse evento se deu apenas em resposta à Reforma Protestante. O único concílio abrangente que trouxe um ato formal sobre toda a igreja de sua época, sobre a lista de livros inspirados do Novo Testamento, está no século XVI. Porque os concílios dos primeiros séculos não eram concílios globais, não eram concílios que davam poder sobre toda a igreja. Eram concílios locais. O único que teve força sobre toda a igreja para seu tempo foi Trento, século XVI, em resposta à Reforma Protestante e só. Mesmo assim, foi com maior destaque para os acréscimos ao cânon do Antigo Testamento, por meio dos deuterocanônicos. Então a igreja ficou sem cânon até o século XVI? Ninguém está disposto a aceitar isso. E por isso reescreve a história dos primeiros concílios. Até mesmo teólogos católicos reconhecem que a Igreja Católica Romana não estabeleceu formalmente uma lista definitiva até Trento. É o Yves Congar, por exemplo, que observa que uma lista oficial e definitiva de escritos inspirados não existia na Igreja Católica até o Concílio de Trento. A Nova Enciclopédia Católica confirma essa informação ao asseverar que a situação permaneceu obscura nos séculos seguintes, com teólogos como João de Damasco e Jerônimo ainda debatendo a canonicidade em certos livros. O Concílio de Trento, portanto, não criou o cânon, mas tentou reafirmar formalmente uma lista que já havia sido aceita há mais de 1000 anos para tentar adicionar, no caso, os deuterocanônicos. São Jerônimo fez uma distinção entre livros canônicos e livros eclesiásticos. Esses últimos ele julgou circular pela igreja como uma boa leitura espiritual, mas não foi reconhecido como escritura autorizada. A situação permaneceu obscura nos séculos seguintes. Por exemplo, João de Damasco, Gregório o Grande, Walafrid, Nicolau de Lira e Tostado continuaram a duvidar da canonicidade dos livros deuterocanônicos. De acordo com a doutrina católica, o critério mais próximo do cânone bíblico é a decisão infalível da igreja. Esta decisão não foi dada até bastante tarde na história da igreja do Concílio de Trento. Mais à frente diz: o Concílio de Trento definitivamente resolveu a questão do cânon do Antigo Testamento. Que isso não havia sido feito anteriormente é evidente pela incerteza que persistiu até a época de Trento. Não sou eu que estou dizendo, é a Enciclopédia Católica. Ou seja, o cânon foi fechado pela igreja de modo descentralizado e espiritual por meio de um consenso que se estabeleceu naturalmente pelo guiado próprio Deus em seu povo, iniciando no século I, se formalizando no século IV na igreja ocidental, um pouco mais tarde na igreja oriental, sem nenhum concílio estabelecendo isso autoritativamente. Vê só, Roma não teve qualquer ação centralizadora no estabelecimento do cânon. Ele foi recebido de forma livre, com a igreja chegando às conclusões de forma descentralizada em cada comunidade, em cada ambiente. Por isso que é linda a frase do Calbar na célebre obra Church Dogmatics. A Bíblia se constitui em cânon, o cânon existe porque se impôs à igreja como tal. Por isso, a ideia de que a igreja católica nos deu o cânon do Novo Testamento é uma clara mentira. Os padres apologetas de internet ficam brigando com protestantes, dizendo: vocês usam a Bíblia que a igreja católica deu para vocês. Mas quem nos deu a Bíblia foi Deus, falando através da pena dos apóstolos. Deus fala nos documentos sagrados. O que a igreja fez foi ouvir a voz de Deus. E isso não foi feito através de uma instituição formal que se arroga a única representante da Igreja de Cristo, mas foi através dos cristãos comuns, nas vidas de suas comunidades, ouvindo a voz de Deus, recebendo esses textos, rejeitando o que era falso, recebendo o que era do próprio Senhor, então passando isso adiante. Esse é o testemunho da patrística dos primeiros pais. Esse é o testemunho que temos do século II, III e IV. De forma descentralizada, os cristãos encontraram a voz do seu Deus. Não foi uma instituição que nos deu o Novo Testamento. A igreja recebeu o Novo Testamento. Ela só abraçou, só ouviu a voz, então glorificou a Deus e continuou seguindo as verdades que foram dadas pela voz do próprio Senhor. A Bíblia se impõe a nós como cânon. A Escritura, por si só, se define como cânon, porque tudo que nós fazemos é ouvir a voz de Deus. Tudo que nós fazemos é ouvir o que Deus falou em sua palavra e, como igreja, o recebemos como voz do próprio Deus. É por isso, irmãos, que daí nós temos um cânon fechado. A ideia de um cânon fechado, ou seja, de que os escritos inspirados estavam completos e não poderiam ser alterados, é uma noção presente desde muito cedo na tradição judaico-cristã. Tanto o Antigo como o Novo Testamento foram reconhecidos como um corpo de textos sagrados aos quais nada poderia ser acrescentado ou removido. O historiador judeu Flávio Josefo, no século I, já testemunhava essa concepção em relação ao Antigo Testamento. Em Contra Appium, ele declara: embora tantas eras já tenha se passado, ninguém jamais ousou acrescentar-lhes, aqui falando do Antigo Testamento, qualquer coisa, ou delas tirar qualquer coisa, ou nelas modificar alguma coisa.
Essa citação, mencionada pelo F.F. Bruce em O Cânon das Escrituras, indica que para os judeus, o cânon das Escrituras já estava fechado muito antes da era cristã. Essa noção foi fundamental na definição posterior do cânon cristão, porque a igreja primitiva adotou as Escrituras judaicas como seu Antigo Testamento. Já em relação ao Novo Testamento, uma das primeiras evidências do conceito de um cânon fechado aparece por volta de 192 d.C., em uma obra antimontanista mencionada por Eusébio de Cesareia na sua História Eclesiástica. Esse texto, dirigido ao bispo frígio Avicius Marcellinus, faz referência à palavra da nova aliança do Evangelho e afirma, a qual nada se pode acrescentar por qualquer pessoa que tenha escolhido viver segundo o próprio Evangelho e da qual nada se pode excluir. O F.F. Bruce afirma que, seja qual for o contexto original dessa passagem, ela certamente implica o princípio de um cânon fechado. Isso sugere que já havia no final do século II uma consciência de que os escritos apostólicos eram definitivos e não poderiam ser alterados ou adicionados. A ideia de um cânon fechado não era exclusiva dos debates sobre o Novo Testamento. Textos judaicos e cristãos ao longo da história registram advertências contra a adição ou remoção de conteúdo das Escrituras. A gente encontra isso na Carta de Aristeias, século II. Após a tradução do Pentateuco para o grego, foi pronunciada uma maldição sobre qualquer um que alterasse o texto. Conforme o costume, sobre qualquer um que fizesse qualquer alteração, quer por acrescentar algo ou por mudar de alguma forma o que foi escrito, ou por omitir qualquer coisa. A gente tem Irineu de Lyon, em Contra as Heresias. Ele menciona o perigo de modificar o número da besta, alertando contra tentativas de alterar as Escrituras. A gente tem o próprio texto de Apocalipse 22, quando no Novo Testamento nós encontramos um dos mais claros testemunhos do conceito de um cânon fechado. O texto diz: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras desse livro de profecia, Deus tirará dele sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Esse princípio de não adicionar ou remover escritos reforça que desde muito cedo a igreja compreendia que o Novo Testamento estava completo e não deveria ser expandido. A ideia de um cânon fechado surge tanto no Antigo como no Novo Testamento e é confirmada pelos primeiros séculos da história cristã. Desde Joséfo, passando pelo testemunho antimontanista do século II, até os escritos de Irineu e a advertência final do Apocalipse, há um claro reconhecimento de que as escrituras inspiradas não poderiam ser alteradas. O cânon não foi criado, não foi fixado artificialmente por um decreto eclesiástico tardio, mas foi reconhecido e respaldado desde os primeiros séculos como uma revelação definitiva de Deus. Bom, a jornada foi longa para um vídeo de YouTube, então me deixe encerrar com a citação de Agostinho de Hipona, tirada da obra A Doutrina Cristã. Ele diz: agora, com respeito às escrituras canônicas, ele deve seguir o julgamento do maior número de igrejas católicas. Aqui é fundamental esclarecer que o termo católico não se refere à igreja romana, tá? Como instituição necessariamente, mas a Igreja Universal. Essa distinção é essencial para evitar anacronismos teológicos, tá? É o mesmo que interpretar Atos 2 como referência às igrejas pentecostais contemporâneas, apenas porque o evento ocorreu no dia de Pentecostes. Agostinho está falando da Igreja Universal quando se refere a católico aqui. Então ele continua, ele diz: e entre estes, é claro, um lugar elevado deve ser dado àqueles que foram considerados dignos de ser a sede de um apóstolo e de receber epístolas. Assim, entre as escrituras canônicas, ele julgará de acordo com o seguinte padrão: se preferir aquelas que são recebidas por todas as igrejas católicas, aquelas que algumas não receberam. Entre aqueles também que não são recebidos por todos, ele irá preferir os que têm a sanção do maior número e os de maior autoridade, aos que são mantidos pelo menor número e pelos de menos autoridade. Se, no entanto, ele descobrir que alguns livros são mantidos por um grande número de igrejas e outros por igrejas de maior autoridade, embora isso não seja algo muito provável de acontecer. A citação de Agostinho reforça o princípio histórico de que o cânon não foi estabelecido por uma instituição centralizada, mas foi reconhecido de maneira descentralizada por meio do uso contínuo e consensual das escrituras nas comunidades cristãs. Ele destaca que a aceitação dos livros canônicos ocorreu com base na recepção mais ampla possível entre as igrejas e não por decreto de autoridade única, como a Cúria Romana. Esse processo reflete a organicidade da formação do cânon. Não foi uma decisão imposta de cima para baixo, mas um consenso construído ao longo dos séculos por igrejas espalhadas pelo mundo. A noção de que a Igreja Católica Romana deu a Bíblia ao mundo é, portanto, um mito comum na apologética católica, mas algo que não encontra respaldo
na história da igreja primitiva e no desenvolvimento posterior do cristianismo. Ter um bom conhecimento da história da formação do cânon impede que se caia nesse erro. O cânon não foi criado ou definido por um concílio ou uma autoridade única, mas foi reconhecido de forma natural e espontânea pelas igrejas que perceberam nesses escritos a voz inconfundível de Deus. Assim, a Bíblia não foi concedida por uma instituição eclesiástica, mas foi acolhida e preservada pelo povo de Deus ao longo dos séculos. Se esse vídeo foi instrutivo para você, não deixa de clicar em gostei, de assinar as notificações, se inscrevendo aí no canal, talvez considerar virar membro do 2 Dedos de Teologia. Comenta aqui embaixo, eu sei que esses debates sobre cânon ficam acirrados, vamos fazer isso com respeito aqui. Esse é o 2 Dedos de Teologia, nós temos vídeos todo dia, sempre às 10 da manhã, então se inscreve no canal e assina as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.